7h38 e agora o nosso quadro Explicando Direito. Toda quarta-feira sim, quarta-feira não, né? Nós temos aqui um quadro que é para justamente tirar muitas dúvidas que a gente tem. E nós conversamos há 15 dias com o Paulo César Nunes da Silva, né, que é do escritório Nunes e Gomes, que nos dá essa assessoria para trazer essa informação de qualidade para você. Falamos sobre endividamento. E hoje o Elton Gomes, que é sócio do escritório Nunes e Gomes, está aqui com a gente para a gente continuar nesse assunto. Elton, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer novamente estar aqui. Elton, nós falamos na semana passada sobre a lei do superendividamento, mas a gente sabe hoje que, né, até a gente deu alguns dados aqui de muitas famílias têm um nível ou de endividamento ou de inadimplência em relação aos bancos. Quando a pessoa está numa situação complicada, ou com cartão, ou com empréstimo pessoal, às vezes com empréstimo consignado, qual que é a orientação jurídica quando a pessoa não consegue enxergar saída financeira? Ginês, bom dia a todos. Hoje, 80 milhões de pessoas dos brasileiros estão com esse problema de endividamento. Então, o que a gente tem sempre orientado? As pessoas acabam buscando os créditos facilitados junto ao banco, junto a consignados, e com o decorrer do tempo ele passa a não conseguir mais pagar e prejudica o financeiro mensal, o custeio da sua família. Então, o que acontece muito isso? É os juros rotativos, as altas taxas de administração dos bancos. Então, a gente tem orientado as pessoas a quê? A verificar se ela não está pagando coisas indevidamente. Porque, às vezes, ela vai lá e refinancia a dívida e com esse refinanciamento acaba gerando uma dívida muito maior e que acaba sendo impagável. Tem a gente que até tenta, né, conseguir pagar, às vezes empresta dinheiro de um cartão para pagar o outro e aí vai virando uma bola de neve. Isso, muitas pessoas elas acabam por motivos de vergonha, de não compartilhar com seus familiares ou com as suas pessoas próximas que estão nessa situação e acaba pegando dinheiro mais caro para pagar um dinheiro que já está caro e acaba aumentando só essa dívida. Então, com isso, acaba gerando um problema maior que a dívida fica impagável. Qual é a saída? Hoje, o que a gente tem feito muito é orientar as pessoas a analisar o contrato do financiamento, daquele empréstimo, para saber se eles não estão pagando taxas altas, índices altos, que não são aplicados pelo Banco Central. Hoje a gente já identificou em algumas ações que nós ingressamos que as dívidas passam de 1000% referente àquilo que ela pegou. Então, assim, é abusivo, né, a cobrança de algumas linhas de crédito. Entendi. Vamos pegar um exemplo prático, Elton. Então, quem está nos ouvindo aí tem, talvez, nessa situação, como disse o Elton, são 80 milhões de brasileiros nessa situação, ou seja, não é só um ou outro, tem muita gente nessa situação. Sim. Eu estou numa situação complicada, por exemplo, né? Eu estou com dificuldade de pagar meu cartão, entrei no rotativo, tá bem difícil. Ficar inadimplente, talvez é o primeiro passo para fazer uma negociação? Isso, geralmente a pessoa ela busca auxílio jurídico quando ela está inadimplente e não está dando conta de pagar. Porque enquanto ela está pagando, os juros ele não está sendo alto. Ele passa a ser um juros alto quando entra naquela bola de neve do rotativo, de aumentar a dívida. O próprio cartão de crédito ele tem muito a fazer o parcelamento rotativo, que é automático. Você ficou devendo 1-2 meses, ele vai lá e parcela automático. Você cria uma dívida, né? E aquela dívida, a taxa de juros é altíssima. Vai aumentando. E aí, no mês seguinte, você não consegue pagar novamente, ele só vai aumentando. Então, a gente traz que a revisão desses juros e depois uma judicialização para que a gente consiga reduzir para que a prática permitida pelo Banco Central nas aplicações dos juros. Normalmente, quando eu faço uma revisão ou uma ação para analisar a questão dos juros, eu consigo sucesso, às vezes, para poder ou diminuir ou para poder quitar essa dívida? Muitas vezes sim, até porque hoje os juízes têm entendido pela lei do superendividamento de que
com base no seu holerite, a pessoa não pode ter um empréstimo financeiro, um desconto de financiamento, um consignado que vem descontado em folha, principalmente pensionistas, aposentados, com mais de 40%, porque senão compromete a renda familiar. Então ele analisa isso daí, reduz os juros e também aplica mensalmente. Você não vai deixar de pagar a sua dívida, mas você vai pagar a dívida de uma forma justa e correta, que é aplicado pelas legislações brasileiras. Agora tem muita gente que fica preocupada, né, Elton? Por exemplo, eu deixei de pagar, além de eu perder, por exemplo, o crédito na praça, ainda tem os bancos que ficam, às vezes, ligando para cobrar, claro. Estão ligando para cobrar. E tem gente que tem medo de perder documento, perder a CNH, fala, o banco vai me processar, vai tirar minha casa. Como que funciona isso? Para que chegue nessa etapa de penhora de bens, de restrição da CNH, restrição do passaporte, já tem que ser no processo judicial, quando já está judicializado. Eles não podem simplesmente vir fazer isso na via administrativa. Mas a gente orienta muito, que é uma dica que a gente dá, que desses 80 milhões de pessoas, boa parte dos divórcios que vem acontecendo hoje dentro da população brasileira é por conta das dívidas familiares. E às vezes, se você vai lá, financia, faz uma revisão, diminui essas dívidas, você diminui um problema dentro da sua própria casa. Então, a revisão é o caminho legal. E os bancos têm aceitado essa revisão? Sim, porque às vezes é melhor receber do que não receber nada também, né? Os bancos eles têm aceitado porque quando o juiz determina, não tem o que eles falarem que eles não vão aceitar. Eles recorrem, eles buscam sua defesa, que é normal, mas muitas das vezes o juiz ele tende a decidir favorável para a redução daqueles juros abusivos. Agora, uma outra questão aqui que eu quero perguntar é justamente sobre essa questão de ver juros abusivos ou não. Geralmente a pessoa ela vai pegar um contrato, ela não vai entender muito, né, as entrelinhas, os contratos, e aí que é importante buscar um apoio jurídico para poder orientá-la. Olha, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo, esse é o melhor caminho. Isso, Ginês. É por isso que a gente fala que todas as vezes que a pessoa está nesse problema, que ela busque auxílio de um especialista na área do direito para que ele possa fazer a análise e verificar se as taxas de juros elas estão abusivas ou não. Por quê? Primeiro ponto, você tem que notificar a instituição financeira, depois ingressar com a ação judiciária, e o profissional capacitado para isso ele vai auxiliar da melhor forma para que ela tenha êxito. Porque se fizer de forma errada também não vai ter o êxito, o sucesso naquela redução dos juros. Então, eu sempre falo que todas as vezes que tem muito crédito fácil na praça, as pessoas pegam, os juros são altos. E depois elas acabam não conseguindo pagar. E aí ela busca um profissional capacitado para que ele possa auxiliar e reduzir esses juros abusivos. Inclusive, estão te mandando um abraço aqui, né, o nosso ouvinte, o Edgar Fernandes, que é advogado. Ele falou, parabéns ao quadro Explicando Direito. Abraço ao Elton, sucesso à massa. Abraço, Edgar. Bacana, né? Só para a gente encerrar, Elton, essa questão da dívida, né, acaba sendo, né, eu imagino, pelo menos pela lógica, que às vezes a pessoa não se endivida pela má fé, né? Isso também tem que ser, muitas vezes, comprovado num processo judicial de revisão ou não? Não, geralmente a gente trata hoje mais voltado à questão dos juros, né? Uma vez que aumenta-se os juros, aumenta-se a dívida consequentemente. Hoje, a questão da má-fé, tem boa parte dos juízes, ele pede para que comprove se a pessoa tem capacidade ou não. Mas a gente sempre traz isso porque, às vezes a pessoa ela não está pagando porque ela não quis, ela acabou ficando desempregada. O que vale é a conta mesmo, é a matemática. Olha, eu ganho 10 mil por mês, por exemplo, né? Ou 5 mil, vamos por 5 mil, ganho 5 mil, se for de 40%. Isso. Então, se eu tiver mais de 2 mil reais de parcela, de cartão, eu já estou numa situação crítica. Isso. Complicada, porque mexe com o sustento da minha família. Isso. É que assim, hoje a gente tem vários pontos para analisar com base na renda de cada uma das famílias. Então, assim, os juízes eles entendem que você não pode se comprometer quanto a isso. A gente tem um crédito que você pode pegar na praça, que é de 30% a 40% da sua análise da sua renda familiar. Então, com isso, a gente vai analisando e o juiz vai entendendo cada caso. Não é generalizado, não é igual para todo mundo. Cada caso é um caso. E cada matemática é uma também. Cada matemática é uma também, até porque ele analisa mais a questão
da situação da pessoa. Às vezes um problema de doença, às vezes um problema de um desemprego que foi demitido sem uma previsão, não perdeu o trabalho ali. Perdeu a renda, acabou atrasando e dificultando todos os pagamentos. Ok. Tem mais aqui, ó. Tem mais mensagem chegando aqui. Quem que tá mandando aqui pra gente? Bom dia, Ginês. Vê com eles se eles têm também juros abusivos e financiamento de veículos. É uma pergunta aqui do Emerson para você. Não, então veio uma pergunta para você sobre isso. Todos os financiamentos, a gente faz a análise do financiamento, do contrato do financiamento, para saber se o juros é abusivo ou não. Algumas das vezes não, algumas das vezes mas por isso que sempre tem uma análise prévia, né? Que a gente faz no contrato, na tabela do financiamento, para saber qual que é a taxa de juros aplicada àquele contrato. Mas para veículo também cabe uma revisão. Veículo também cabe. Então tá aí respondido para o Emerson. Obrigado, Emerson, por participar com a gente, tá bom? É isso, Elton. Obrigado mais uma vez e até a próxima aqui, o quadro Explicando direitinho pro ouvinte da massa. É um oferecimento aqui, parceria, né, com o escritório de advocacia, assessoria Nunes e Gomes. Obrigado, Elton. Obrigado, Inês. Obrigado a todos os ouvintes. Uma boa manhã a todos. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo. Hoje tem Cafezão da Massa, tá? Cafezão da Massa já tem aqui, né, o ouvinte que vem conhecer a rádio e, claro, vai tomar um cafezão com a gente. Já convido ao Elton, ao Edmilson da agência Criafix, que está aqui acompanhando a gente hoje também, tomar aquele cafezão massa. Vamos para o intervalo, a gente volta já.